E essa parte de descentralizar aí muitas das atividades do Estado, aí que a gente começa a espirrar um pouco na parte da moeda, né? Hoje a gente sabe que o Paulo Guedes realmente ele tem um conhecimento absurdo, foi um dos melhores ministros, na minha opinião, no que se refere à economia, né? E inclusive a questão de sancionar o Pix e tal. E aí hoje uma alternativa aí ao Pix, né, que muito tem se falado, a questão do Drex, que satânico. Exatamente. Que é assim, com a entrada do Drex, né, o real digital, aquela coisa toda, tende a moeda física chegar a um ponto que ela vai se extinguir, né? Isso aí é um movimento assim que a gente, já dá para a gente prever. Aí que entra a questão do Bitcoin, tá? A descentralização aí do poder monetário, saindo da parte do Estado e deixando o indivíduo como soberano. E aí hoje você tem, inclusive, projetos que envolvem essa questão aí do Bitcoin e tudo mais. E antes da gente entrar nesse contexto aí do ato de ser satânico aí, o Drex, queria que você explicasse como que funciona essa parte aí do Bitcoin. O que você está querendo fazer em relação a ele aqui em BH? Ô, Michael, o que acontece? Eu até falei na palestra, o vereador ele é muito limitado quando se trata de moeda, segundo a legislação brasileira. Tem um projeto do Eros Biondini na Câmara Federal, que é um projeto que realmente ajuda muito mais, que é a criação da reserva estratégica. Bem parecida com a do Trump, que o Trump fez lá, só que o Trump fez via decreto, né? Só que o Trump só fez de ter acho que eles têm 200 mil bitcoins de apreendido e tal, de segurar esses bitcoins e não vendê-los. Segundo eles já tiveram um prejuízo de acho que quase 15 bilhões de dólares em ter vendido os bitcoins que eles já venderam. Então parou de vender. O que tem parou de vender. E aí ele criou um grupo estratégico para poder ver se compra mais e tal. E a gente tá nesse limbo aí por enquanto. Trazendo pro Brasil. Eu fico pensando, cara, você vai deixar a chave na mão de Lula e Janja de Bitcoin? É meio cabuloso, né? A gente fica pensando assim, é uma coisa meio cabulosa. Mas assim, é uma coisa que ajuda. Eu, como vereador, eu tenho um poder limitado para isso. Eu pesquisei bem, olhei junto com o meu legislativo, com o meu jurídico. E fica uma coisa meio... Eu não posso propor nada que mexa na moeda. É de competência federal. Mas o que eu posso fazer? Eu posso colocar assunto para debate. Muitas das vezes, o Michael, uma lei que a gente propõe, talvez ela não chegue a virar lei. Mas eu dei um passo em prol do debate daquele assunto. Sim. Quer ver uma lei que eu fiz? É proibindo transição de gênero em crianças em Belo Horizonte. Aí o pessoal já falou, é constitucional, é isso, aquilo e tal. Mas vai para o debate. Eu vou levar para a Câmara e os vereadores, o plenário, os vereadores vão ter que debater sobre isso. Eu quero que eles falem sobre isso. Está acontecendo isso em Belo Horizonte. E eu vou trazer isso para debate. Se eles vão votar contra, vão falar que é constitucional, que vão me xingar, vão vir para cima de mim, eu não estou nem aí. Mas isso vai ser colocado em plenário, vai aparecer na mídia, vai aparecer no jornal, o povo vai ver que a gente está batalhando contra. Eu vou dar um sinal para os nossos deputados federais, para os nossos senadores, que Belo Horizonte não quer esse tipo de coisa. Isso tudo, então muitas das vezes o parlamento ele serve também para a gente poder colocar as coisas em debate. E é o que eu tentei fazer com o Bitcoin. Eu fiz 2 leis. Uma foi muito criticada na comunidade, eu entendo, mas eu sabia conhecer. Eu fiz sabendo conhecer, que é a questão da Prefeitura de Belo Horizonte poder receber impostos em Bitcoin. Você fala, pô, pagar imposto em Bitcoin, Bitcoin você guarda, você não paga imposto. Eu sei disso, pô. Eu mexo com Bitcoin de velho. Então, Bitcoin você paga, mas o negócio é imposto. Mas ninguém vai pagar, mas eu trouxe para debate. Apareceu em todos os jornais, apareceu em todas as páginas de Bitcoin, apareceu no Globo, apareceu no Bitcoin, a palavra Bitcoin em Belo Horizonte. Apareceu no Globo, apareceu no Estado de Minas, apareceu no Itatiaia e tal. Então já trouxe assunto para debate. Para depois, logo em seguida, eu entrar com a lei que eu sei que vai dar certo, que transforma Belo Horizonte na capital brasileira do Bitcoin. Cara, aqui a gente tem uma comunidade fortíssima de Bitcoin. Os caras mais pica de Bitcoin estão aqui em Belo Horizonte. Ninguém sabe disso. Estão aqui em Belo Horizonte. Então, quando eu faço isso, que eu transformo Belo Horizonte a capital do Bitcoin, aí eu trago um holofote para BH. Sim. Bum! Todo mundo vai olhar para Belo Horizonte. Então, a gente fez aquele evento lá que a gente fez com o Renato lá e com o Herege lá que a gente estava naquele evento. Foi assim, pequeno. Teve o quê? 200 pessoas? 300 pessoas? Por volta de 200 pessoas. 200 pessoas.
vai ter outros eventos muito maiores. Com certeza, cara. Entendeu? Imagina a prefeitura dando esse suporte, entendeu? A gente trazendo isso para dentro da cidade, trazendo esse assunto para debate, fazendo BH capital do Bitcoin. Igual você vê lá o Rolante, que o pessoal fala. Prefeitura lá apoia pra caramba o Bitcoin. Todo mundo, e a gente tá aqui em Belo Horizonte falando de Rolante, nem sabia que a cidade existia, meu irmão. Então o Estado, apesar de todos os problemas que ele causa na sua vida, às vezes ele pode ajudar em algumas coisas. A gente pode utilizar essa coisa maléfica, às vezes, pro bem. E é isso que eu acho legal em você, que você é pés no chão, né? Você não fica iludindo o eleitor, falando que vai fazer algo em prol do Bitcoin, no sentido da sua competência enquanto vereador, porque tem muitos vereadores que acabam usando determinadas pautas para se promover, mesmo não tendo alçada política para fazê-lo. E o que eu acho legal disso aí é que você, inclusive, coloca até na sua bio do Instagram, né? Tire o Estado do seu dinheiro. Exato. Isso eu acho sensacional, cara, porque hoje a gente vive num país em que os impostos são, assim, absurdos, são muito pesados. A gente tem imposto de país nórdico, né, Noruega, por exemplo, porém a gente não tem os mesmos serviços que uma Noruega da vida. O serviço nosso é de país do Sudeste africano, alguma coisa assim. Então, aí que está a questão, o X da questão, né, de incentivar o indivíduo a ter uma soberania das suas finanças. E eu acredito que o Bitcoin é uma arma fundamental nesse propósito. É a principal arma. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, gente. Tá vindo aí uma coisa que chama CBDC. Vai vir, ninguém vai segurar, nenhum governante vai segurar, nem se um dia eu daqui 20 anos virar presidente, alguma coisa, eu não consigo segurar. Ninguém consegue segurar. Nem se o Renatão também, que é Bitcoin, ele não consegue. Ele acha que vai ter os poderes do Bukele, ele não vai ter nada. Não consegue segurar. CBDC. CBDC é o controle total do Estado sobre a sua vida. Então, a partir do momento que o Estado tem o poder da moeda, poder de emissão da... o que acontece? Você tem seu salário, certo? Só para vocês entenderem, gente. Eu tenho meu salário. E aí tem coisa que eu compro com dinheiro físico, tem coisa que eu compro no Pix, tem coisa que eu compro no crédito, tem coisa que eu pago de um jeito, pago do outro e tal. Então, hoje em dia o Estado tem um poder grande sobre transações, já está bem consolidado. Mas quando o Drex for implantado 100%, ele vai ter 100% desse controle. Depois que eles implantarem, o Estado ele vai paulatinamente. Depois que eles implantarem o Drex, estiver 100% implantado, eles vão começar a criminalizar você andar com 100 mil em dinheiro. É feio. Imagina eu como político, eu paro na Blitz, aí o cara fala assim, ó, o vereador Vili foi pego com 50 mil reais em notas de 100. Vocês vão pensar o quê? Eles vão falar assim, caralho, esse cara é corrupto. Vagabundo, não é? Então, aí o que acontece? Hoje, se o cara pegar 50 mil, você já fica bolado. Então, cada vez mais, eles vão criminalizando você andar com dinheiro alto. 20, 50 mil, 10 mil. E ao mesmo tempo, eles vão ampliando a base monetária, então 10 mil vai ser cada vez menos mais dinheiro. Então, daqui a pouco, um celular desse aqui que custa 7 mil reais vai estar custando 30. Mas não porque ele ficou caro, é porque eles estão imprimindo tanto dinheiro que esse valor vai ser um valor... Inflação, né? Inflação. Vai ser um valor, tipo assim, apesar de você achar que é muito hoje, vai ser nada. Então vai chegar um tempo que o dinheiro físico vai falar, por que você quer dinheiro físico? Você quer dinheiro físico, você está querendo fazer coisa errada. Só que, na verdade, não é por isso que eles estão preocupados. O governo, tem uma coisa que o Paulo Guedes falava muito, eu já vi o Renato falando muito também, a curva de Laffer, que eles falam, né? Chega uma hora que o Estado está te cobrando imposto, mas chega uma hora que ele tem um limite, que se ele passar desse limite, você começa a sonegar. Você fala, não aguento mais não. Ou eu sonego, ou eu morro, ou eu fecho essa empresa aqui. O Brasil já... O Laffer já tá doidão, cara. O Brasil já chegou, já tá estourado. Só que o Brasil pode arrecadar mais, sabe como? Aumentando a capacidade de arrecadação. Hoje você ainda consegue não pagar imposto aqui, não pagar imposto ali, escapar ali. Mas quando eu controlar 100% de todas as suas transações, como é que vai ser? Aí o Estado você não vai ter como, meu irmão. E aí, a partir do momento que eu controlei 100% das suas transações, e quando eu começar a colocar as minhas pautas políticas sobre o seu dinheiro? Você já pensou nisso? Michael, deixa eu falar uma coisa com você. Esse trem de emissão de CO2 está acabando com o mundo e tal. E é o seguinte, cara, você pode comer só 20 quilos de carne agora, você pode comprar só 20 quilos de carne agora, porque o gado, igual a Anitta fala, né? O peido do gado acaba com o meio ambiente, você pode só 20 quilos. Ou melhor, fala assim, não, a gasolina que você consome está fazendo mal para o meio ambiente, você vai poder comprar só 200 litros com o seu dinheiro. Eles vão começar a colocar regra como você pode gastar o seu dinheiro. E quando eu falar algo que o Estado não quer,
e eles bloquearem meu dinheiro de algum motivo. Ah, não, o Vili foi homofóbico nessa fala e toma aqui um bloqueio aqui. E quando eles já deduzirem os impostos antes, igual eles fazem com o imposto de renda, eu que sou funcionário público, meu salário já vem descontado. Né? Vereador em Belo Horizonte ganha em torno de 18 mil, eles descontam mais de 5 mil, então vem 13 e pouquinho para mim. Eles já descontam na lata. Quando eles tiverem o CBDC, eles vão poder fazer isso com você, que é privado também, meu irmão. Vão te arrebentar. Você vendeu lá qualquer coisinha lá na sua cantina, já vai vir, pá! Já vai vir descontado na nata. Sem contar as grandes empresas que vão sair do país, com certeza. Vai ser igual a Cuba da vida, né? Não tem nada, nenhuma empresa grande lá mais. Não tem mais, porque o Estado se agigantou tanto que é impossível você sobreviver lá dentro. Então, o que eu vejo? Eu sou um cara que eu sou conservador. Eu acredito que eu tenho que preservar meus valores, eu acredito... Vou falar uma coisa polêmica aqui. Partido Novo, vocês já entrevistaram alguém do Partido Novo? Ainda não. Partido Novo, os caras em pauta econômica é do caralho, os caras sabem muito, liberal. Os caras, eles entendem muito de legislação e tal, mas eu tenho uma crítica a eles, que eu sempre faço, que eu vi isso acontecer lá na Assembleia com o Bruno, e às vezes eu observo alguns também que eu vejo em outros locais da questão da política. Eles prezam muito sobre a questão financeira. Beleza, um Estado pequeno, tudo bacana, mas eles deixam passar as pautas morais. E eu acho que se você não sustentar as pautas morais, você lá na frente, você vai perder para a esquerda, até financeiramente também, no agigantamento do Estado, na questão do que eu estou falando. Vou te dar um exemplo simples. Cara, adianta o quê? Eu ter todo o conhecimento financeiro, estou falando em questão de Estado, tá? Conhecimento financeiro e tal, se eu estou com a família desestruturada, se eu tenho um filho que mexe com droga, se eu tenho uma filha que eu sei que fez 3 abortos, se eu tenho se eu deixo a esquerda entrar dentro da minha casa de tal forma que ela destrói o meu seio familiar, eu vou ser estruturado financeiramente? É isso que o Olavo falava pra caramba, cara. Para você conseguir ter uma estrutura financeiramente e deixar a sua família, ela até financeiramente também, ela poder prosseguir durante as gerações, eu preciso de uma estrutura moral sólida. Coisas que a gente precisa preservar, eu acredito, às vezes via leis. A gente precisa não deixar eles entrarem em certas áreas, não deixar eles corromperem certas áreas. Então, eu acho, por exemplo, quando eu chego lá e estou defendendo que criança está dentro da sala de aula para aprender inglês, português, matemática, e não para aprender certas coisas que algumas comunidades coloridas aí querem que eles aprendam, eu sou taxado de um monte de coisa. Mas eu não quero. Você quer que seu filho... Você tem filho? Você tem filho? Não. Tenho. Você tem filho? Você quer que seu filho vá para a escola para aprender esse tipo de agenda? De forma alguma. Então, pra você ver, gente, às vezes eu fico até meio que falar aqui, porque dependendo do Brasil que a gente está hoje, dependendo do que eu falar aqui, você está respondendo um crime grave. Exatamente. Então, é isso. Mas sabe por que a gente fica assim? Por causa de leis que eles fazem, que eles estão lá, eles colocam políticos para fazer, ou às vezes eles colocam juízes em conselhos e tal, para poder tomar decisões. Então, você entende que, apesar da igual o Renato fala muito contra o Estado e tal, você entende que a gente também não pode abandonar o meio que a gente vive, que toma a decisão? Cara, se vir uma decisão agora de um juiz aqui, ele fecha seu negócio. Ele alega qualquer coisa aqui, ele fecha seu negócio. Se vir um fiscal de prefeitura... Hoje, um fiscal de prefeitura tem mais autonomia na sua vida do que um rei na Idade Média. Um fiscal de prefeitura pode chegar aqui e falar... Você tem projeto elétrico dessa lâmpada aqui? Você fala, não, eu mesmo peguei aqui e coloquei minha lâmpada. Então fecha isso aqui, que isso aqui vai pegar fogo no inferno. Ele tem mais, ele interfere na sua vida. Ele não quer nem saber, meu irmão. Você tem conta para pagar amanhã, você tem escola para sua filha para pagar amanhã, não quer saber de nada. Eles têm mais autonomia na sua vida do que o rei na Idade Média. Então, o que eu tento fazer? Quando a gente prega a favor de privatização, quando a gente defende na Câmara a favor do Estado menor, com menor intervenção no Estado do cidadão, é a fim de... Você tá com a mão aqui, ó, os caras estão te sufocando. Eu tô tentando tirar um pouco da mão do cara. Eu vou conseguir durante um tempo. Meu mandato é passageiro, eu tenho 4 anos. Talvez eu tenha 8, talvez eu não tenha mais... Talvez eu possa acontecer alguma coisa comigo, não sei. Mas, assim, eu tenho que tentar fazer o máximo que eu posso nesse prazo de tempo. E é muito limitado, gente. Vocês achando que vereador pode mudar o mundo, que prefeito muda o mundo, que deputado muda o mundo. Quem falar isso para você está mentindo. A gente chega lá e eu faço um esforço para arrastar um navio para mover uma agulha. Isso é para vocês entenderem que é mais ou menos a vida de um político no Brasil hoje.